de 100 anos, Deus falou para ele que ele vai ser pai. E ele teve fé, né? Acreditou que a promessa ia na vida dele. Então, fé é isso, é ver o que não existe e acreditar no impossível. Isso é fé. Determinar algo que não acredita, por exemplo, não existe algo e você determina através da fé. Por exemplo, não tem esse emprego, eu determino pela fé que eu vou conseguir esse emprego. Meu jovem aqui, eu determino pela fé que eu vou conseguir passar na prova lá, entendeu? Isso é fé. Eu vou orar, mas tem fé e tem ação, né? Ele dá um exemplo dele que a gente está falando no carro. Vou fazer esse concurso na Embraer, eu tenho fé que eu vou passar, mas ele não vai estudar. Daí não vai dar para nada. Não, tem que ter a ação, né? A fé é movida através de ação. Você estuda, Deus te ajuda, na hora o Espírito Santo faz você lembrar tudo que você estudou, e daí você passa exercitando a sua fé. Agora, se você não estudou nada, como Deus vai fazer você lembrar? Então, isso é fé, determinar algo que é impossível, de uma doença que ninguém tem, por exemplo, um exemplo bem claro, o câncer. É incurável aos olhos da medicina, mas quando você tem fé, você determina em nome de Jesus. Você exercita a sua fé e o Senhor, em nome de Jesus, né, aquela enfermidade é curada através da fé. E coloquei que algo na confiança, né? Eu marquei aqui confiança, né? Nós tivemos que ter confiança. Fé é nós temos que ter a ação de agir através da fé. Que a fé sem ação não é nada, né? Eu vou fazer isso, mas não saio do lugar. Eu vou em tal lugar, mas não exercito, não ajo, então não vai acontecer nada. Então, hoje nós vamos falar sobre a fé que restaura as vidas, né? O que a gente está fazendo aqui, a Heloísa está fazendo, abriu a sua porta da sua casa, com fé, ela tem fé, a minha família vai ser restaurada, né? Mas, pastor, não veio um, não veio outro, não veio não sei quem, não veio, mas a fé dela não se abala, né, Luísa? Eu tenho fé que um dia, como Josué diz lá no último capítulo do livro de Josué, eu e a minha casa, todos nós serviremos ao Senhor. Então isso é fé. Não, mas não veio, não teve, não, mas a fé é isso, eu acredito que um dia vai chegar. Isso é ter fé. Não, mas tá tão difícil, o negócio está complicado, mas continua tendo fé, exercitando que no momento certo o Senhor vai agir, vai honrar a tua fé. Amém? Aqui nós vamos começar aqui no momento de interação. Estamos iniciando essa semana uma série de mensagens sobre fé. Quando você lê lá em Hebreus, né, a galeria dos heróis da fé, nós vemos homens que tiveram fé assim, sobrenatural. Abraão, como já diz, Noé. Deus chama para Noé, quero que você constrói uma arca. Construiu uma arca, você vê o tamanho de uma dimensão de arca que ele construiu. Está mais ou menos 20 ônibus enfileirados, 3 alturas, né, 3 níveis, 3 andares. Quando eu estava estudando, eu imaginando a fé dos homens, não tinha sermão, não tinha eletricidade, né, não tinha maquita, não tinha nada elétrico. E não tinha ninguém, não tinha uma empresa para ajudar ele. Né, ele, os 3 filhos, animais. Né, que você vê nos livros, isso é verdade, né? No filme da o elefante pegando lá o tronco, levava a pega, eu vi isso no filme, isso é verdade. Mas ele e os 3 filhos, por isso que Deus dá o exemplo dele, Noé, de fé ele foi. Imagina, ele pregou 100 anos, irmã, 100 anos. Aquela arca demorou 100 anos para ser feita. E ele ganhou ninguém ele ganhou. A não ser ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Nem a sogra deles entrou na arca. Entendeu? A fé é isso, né? Acreditar. E Deus dá exemplo deles, Noé, Josué, tantos homens que tiveram fé, né? E que nós possamos seguir o exemplo desses homens de fé, de determinação, né? Determinar a existência de que não existe, né? Determinar algo que você precisa, que aos olhos humanos parece impossível. Tipo, a gente determina, né? Nós estamos determinando, né, amor? Nós vamos pagar a conta. Aquela conta nós vamos pagar, né? Nós temos fé. Nós vamos acertar.
nós vamos conseguir acertar o documento da casa, em nome de Jesus, é fé. Mas é impossível, o documento já está 10 mil, não tem problema, mas vamos ter fé que Deus vai prover. Né? Então isso é ter fé e acreditar, né? Mesmo que as coisas estejam dando tudo errado, mas a fé é isso. Aquilo que a gente não vê. A fé é aquilo que a gente não vê, não é mesmo? Isso. O que acontece? E tem que profetizar. Não, eu vou em nome de Jesus. E nunca reclamar, sempre olhar para frente. Sim. Né? Sempre olhar para frente. E na hora, Deus provê. Quer dizer, momento de ouvir a experiência de fé em que você também tenha vivido na sua vida. Sabemos que passamos por situações que muitas vezes parecem ser impossíveis, mas quando aplicamos e exercitamos, como eu falei, a fé, tudo muda. O sobrenatural acontece, né? Então, está perguntando, compartilhe com a gente, com nós aqui, a sua experiência de fé. Você tem uma experiência de fé, jovem? Experiência de fé? Em diversos momentos da minha vida tive experiências de fé, né? De crer que coisas iriam acontecer e acontecerem. Mas hoje a gente vai ver mais um tópico, só que é sempre importante a gente ter consciência de que a nossa fé também deve ser algo incondicional, né? Deve ser algo que a gente tem o tempo todo sempre contestando, né? Por exemplo, eu tenho feito um projeto de evangelismo, eu acho que eu já citei em alguns últimos dias na célula, e lá a gente tem vivido a cada dia isso, né? A gente está lá na escola, tem um momento que tem pessoas que estão passando por dores no momento, uma dor de cabeça, ou até algum osso quebrado, e no momento a gente faz uma oração por cura. E aquilo só acontece através da fé. Né? Uma das fés que eu mais tenho, se dá para falar dessa forma, né? De que Cristo ainda cura, como na época da Bíblia. Então é por isso que a gente ainda manifesta orações por cura lá, só que a gente aprende quando a gente vai estudar sobre essa questão de oração por cura que o principal, né, o único princípio, não o único, porém o principal princípio que a gente tem que ter no momento de querer uma cura, de querer que uma situação se realize no mundo espiritual é a fé em Deus. Mas eu diria que é não. Irmãos, a fé aqui que está dizendo, o próprio Jesus ele diz, né? Que quando aquela mulher chegou até Jesus e a sua filha estava perturbada, e Jesus, por ela ser uma gentia e Jesus sendo judeu, Jesus veio para os judeus. E Jesus fala para ela uma palavra assim bem pesada e diz: não é isso dar os pães aos cachorrinhos, né? Daí ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Né? A fé daquela mulher, a filha dela estava ruim, estava precisando da ajuda de Jesus. E Jesus olhou para ela e falou assim: nem em Israel houve fé como essa. Né? Então a fé daquela mulher de querer a sua filha bem, de querer ver a sua filha curada, de querer a sua filha liberta, fez com que Jesus elogiasse aquela mulher, que até hoje na Bíblia para nós passou que 2000 anos, nós seguimos exemplo ainda, e fez com que Jesus entrasse com a vida dela. Então a fé dela fez com que Jesus intercedesse. Em outras situações, quando Jesus chega diante do coxo ali e fala para Jesus: você quer ser curado? Ele fala: Senhor, mas não tem ninguém que me jogue no tanque. Jesus não perguntou para ele se ele queria que alguém jogasse no canto, só perguntou se ele queria ser curado. Então você vê que ele não tinha fé. Ele tinha fé nas pessoas. Jesus, toda vez que a água é movimentada, ninguém me leva até lá. Então ele não tinha fé, mas Jesus falou assim: através da fé dele, aí eu vou te curar. Pega a tua cama, levante e anda. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos várias vezes a ter a nossa fé vacilar também. Às vezes a situação está tão difícil que a nossa fé, né, fica balanceia, né? Você está tão assim, a situação está, não tem jeito, acabou. No fundo do poço mesmo, daí, mas não, nem que a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? O grão de mostarda não é o menor grão. Ele é o mais resistente. Diz a ilustração que se você pegar um grão de mostarda, passar por cima de um rolo compressor, ela não morre. Porque ela é pequena, mas ela é resistente, ela é persistente. Assim que tem que ser nossa fé. Mesmo que pequena, mas tem que ser constante.
né, resistente, né, eu vou continuar, eu sei que eu sou fraco, eu sou falho, às vezes eu fico cochilando entre dois pensamentos, como o povo de Israel estava, você segue a Deus ou você não segue? Você fica em cima do muro? Então, como estava daquele jeito? Não, às vezes a gente é assim, a gente fica, mas será que vai? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E daí, não. Mas você tem que continuar com aquela fé focada, né? Ter um alvo, nós temos que ter um alvo, né? Nem dos café mesmo fraquinho, né? Mas a gente tem que estar sempre com a fé inabalável.